A paz do Senhor Jesus aos queridos. Eu sou o presbítero Cleudo Batista e este é o programa Mirando Jesus em todas as áreas da sua vida. E para começar eu quero trazer uma palavra aos nossos corações que estará trazendo e causando um efeito abençoador para mim e para você. Jeremias, no capítulo de número 24, verso de 1 ao 10, diz assim: Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jaconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muitos bons, e os maus, muitos maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como estes bons figos, assim conhecereis aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os fareis voltar a esta terra, e edificá-lo-ei, e não os destruirei, e plantá-lo-ei, e não os arrancareis, e dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus. Porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei a Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio, e em uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Queridos, nós temos aqui uma palavra de um significado muito forte para as nossas vidas, para nós que somos tementes a Deus e que almejamos e esforçamos para andar na obediência diante do Senhor. E também uma palavra muito forte e poderosa de um grande significado para aqueles que foram chamados por Deus e andam em desobediência à voz e à ordenança do Senhor. Nós vemos aqui que a palavra de Deus ela traz para nós que nós devemos sim ouvir a voz do Senhor e, ao ouvir a voz do Senhor, saber discernir a voz de Deus, para que nós possamos obedecer a voz do Senhor em tudo. Porque muitas das vezes, queridos, quando nós estamos fartos e estamos tendo uma vida tranquila, quieta, nós achamos que estamos sendo abençoados. E quando vem uma situação desesperadora em nossas vidas, que nós nos julgamos aflitos e às vezes achamos que Deus tem esquecido de nós, nós achamos que estamos sendo amaldiçoados. E na verdade,
toda prova, toda dificuldade que vem sobre a minha e sobre a sua vida, nós devemos ouvir em meio à luta, em meio à dor e em meio às batalhas que temos, nós devemos aprender a ouvir a voz de Deus e discernir, porque Deus nesse momento Ele está trazendo para nós um momento de aperfeiçoamento e de provação para que nós possamos crescer e amadurecer em Deus e confiar mais no Senhor. Então, quando nós estamos em momentos difíceis, dolorosos na nossa vida, é onde Deus quer que nós passamos a observar o momento e aprender que Ele está nos aperfeiçoando e não nos castigando. E quando nós estamos tendo uma vida tranquila, nós devemos também aprender que nessa tranquilidade, nessa bonança, nós devemos confiar o nosso caminho em Cristo e não proceder de forma loucamente para que nós possamos ter uma vida ainda mais abençoada e confiantes no Senhor, conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, momento de dificuldade, de prova, é Deus nos aperfeiçoando, é um momento que Deus está nos passando por momentos de refinação na nossa vida para que nós possamos aprender a ouvir a Deus. E o momento de bonança é onde Deus quer que nós continuamos na obediência a Ele, porque Ele tem grandes coisas para realizar na nossa vida. E a palavra que nós lemos aqui, queridos, ela traz para nós grandes revelações, porque nós cristãos, ou o ser humano na face da terra, ele nunca deve optar pela rebeldia, mas ele tem que sempre procurar agradar a Deus, e mesmo no momento difícil, na doença, no desemprego, nos momentos que às vezes você está em falta de alguma coisa, nós devemos saber confiar no Senhor e trazer para nós essa situação um aprendizado anelante em Deus, porque é Deus nos dando momentos de provações para que Ele possa nos aprovar e aquilo que está imperfeito na nossa vida ser aperfeiçoado para que Deus possa nos usar ainda mais. Aqui a palavra de Deus que nós lemos, Jeremias capítulo 24, eu quero trazer algo dessa palavra, uma revelação dessa palavra para as nossas vidas. Eu quero começar com esse pano de fundo histórico, essa ilustração da palavra de Deus para que possamos entender. Em 597 a.C., Joaquim foi levado cativo para a Babilônia e Zedequias se tornou rei nesse período, nesse tempo. Os oficiais eram frequentemente exilados para evitar de exercer poder e dar início a uma rebelião. As habilidades dos artesãos, ou os artesãos habilidosos, eles foram levados cativos porque eram valiosos para programas e programarem as construções da Babilônia. Jeremias predisse esse fato no capítulo de número 22, 24 e 28 de Jeremias. Então, queridos, nós temos aqui, nesses primeiros versos do capítulo de número 24, que Jeremias tinha predito tudo isso ainda antes de acontecer. Só que o povo de Judá, eles não deram ouvido ao que Jeremias estava trazendo da parte de Deus para eles. Porque Deus, ele não tem satisfação nenhuma mesmo, de ver o seu povo sofrendo. Mas uma vez que ele cria um povo para exaltação e adoração do seu próprio nome, porque Deus ele não pode se adorar a si mesmo. Então ele dependia do povo de Israel, de Judá, para que ele fosse adorado. E no instante, esse povo que ele criou e exalçou para a adoração dele,
encontrava de costas viradas e queimando incenso e oferecendo no altar que era para ser oferecida adoração a Deus, estava sendo oferecido incenso e fumaça e adorações a deuses pagãos. Então o povo viraram as costas para Deus. E quando eles viram as costas para Deus, Deus levanta Jeremias, que era da linhagem de sacerdotes, e torna ele profeta, para que ele possa falar com o povo. Porque nós bem sabemos que quando Deus ele quer falar com o povo, ele levanta um profeta. E quando Deus quer ouvir a lamúria do povo, ou seja, quando o povo está dependente de Deus, Deus levanta um sacerdote. Então o sacerdote servia para ouvir o povo e falar com Deus, e assim Deus, aceitando as indiferenças do povo, as lamúrias do povo, ele perdoaria o povo e concederia tempos de bonanças. Mas Deus levanta o profeta porque Deus não está agradando daquilo que o povo está fazendo, e Deus precisa falar com o povo, tratar com o povo, mas como o povo está pecando, está de costas viradas para ele no pecado, então ele não pode falar com o povo. Aí ele levanta um profeta, ele levanta uma pessoa separada para que ele possa falar diretamente com esse e ele entregar ao povo. Deus fez isso com Jeremias e o povo não ouviu, não deu valor, uma profecia que Deus tinha entregado para Jeremias, e por isso o povo é levado cativo para a Babilônia. E aqui nós estamos vendo aqui que foi levado cativo, né, os oficiais, os ferreiros, os artesãos, todo o povo de valor da linhagem real foram todos levados cativos para a Babilônia, para que construísse, para que a Babilônia fosse construída por eles. Agora nós vemos aqui, Deus é um Deus sádico, um Deus ruim? Não. Deus ele permite esse cativeiro para esse povo, para que eles pudessem, lá no cativeiro, eles amolecessem o coração e voltassem a adorar a Deus, lembrassem que são dependentes de Deus, e assim eles se convertessem, em geral, eles fossem um povo convertidos lá no cativeiro, aprendesse a adorar a Deus novamente, para que todo o seu coração, para que todo aquele povo cativo voltasse para o Senhor em adoração e em dependência na totalidade das suas vidas a Deus, e Deus tornar a ser o Deus daquele povo e aquele povo ser o povo exclusivo de Deus novamente. Porque o povo tinha deixado de servir e de adorar a Deus e estava servindo e adorando a outros deuses. E o cativeiro era um período de conversão e de convertimento do povo a Deus novamente. Deus estava permitindo o cativeiro para que o povo retornasse para ele. Então, queridos, aqui nós vemos também aqui que Jeremias ele vê cestos de figos. E como nós lemos, ele vê um cesto com figos bons, muito bons. E ele também vê cesto de figos ruins, muito ruins, a ponto de nem poder comer. Aí eu quero trazer para nós a revelação disso. Os figos frescos e maduros, eles representavam os israelitas, os que seguiram, né, ou que seguiriam o exilado, ou para o exílio. Aqueles que iam ser cativos para o exílio, levados para o exílio, para a Babilônia. Porque o castigo era bom? Não. Eles iam ser levados para o cativeiro, e o castigo que eles iam ter não era bom. Não é que o castigo era bom, mas porque o coração deles responderia a Deus. Porque quando eles estavam em liberdade, eles viraram as costas e não mais queriam obedecer a Deus, responder aquilo que Deus estava falando. Mas no cativeiro e no período cativeiro, no castigo que Deus estava dando a eles, eles aprenderiam voltar os seus corações para Deus e assim obedecer o Senhor. Converteriam de todo o seu coração ao Deus que o exalçou. O Senhor
o Senhor os preservaria no cativeiro. Era promessa de Deus, preservar. Era um castigo, mas não para matar ou exterminar eles da face da terra. Era só para obediências deles. E é a promessa de Deus preservar os israelitas e trazer eles de volta a Judá novamente. Veja bem, o Senhor preservaria e traria de volta para Israel. Isso é o significado dos cestos de figos, os figos que eram muito bons. E nós vemos também que Jeremias viu cestos de figos que eram ruins, que eram maus e muito maus mesmo, que não serviria nem para se comer. Os figos estragados representava os que ficariam em Judá ou fugiriam para o Egito. Provavelmente esses judeus erroneamente teriam acreditado que Israel ou o Egito eram as melhores opções. Mas, queridos, não era. Eles, de forma ignorantes e errôneos, eles preferiram não obedecer mais uma vez à voz de Deus e preferiram fugir, preferiram ficar em Judá e ir para o Egito. Mas Deus traz uma sentença, um juízo, que exterminaria eles da face da terra. Viria espada sobre eles e tiraria eles. Por isso que eu disse, nós precisamos ouvir o Senhor e obedecer à voz de Deus. Se você está passando por um período de dificuldade, no meio da dificuldade aprenda a adorar a Deus. No meio da aflição, aprenda a obedecer o Senhor. Não murmure, mas amoleça o teu coração, liga o teu pensamento a Deus, porque é Deus tratando contigo em alguma área da sua vida. Então eles preferiram fugir ou ficar em Judá. Não era a melhor opção. Eles fizeram escolhas erradas. Por isso o castigo viria sobre eles. Deus usaria o cativeiro para converter seu povo no exílio ou converter os exilados. Esta palavra ela é uma palavra muito interessante para a minha vida e para a sua vida, para vocês que estão me ouvindo. Se puderem, compartilhe esse áudio. Se puderem, compartilhe essa filmagem. Indique ela para os seus amigos. Passe ela dentro da sua casa, sua família. E apele pela conversão de cada um deles. Porque Deus, ele não tem justo por injusto e nem injusto por justo. Se eu escolher obedecer a Deus, Deus tem o de melhor para a minha vida. Se eu escolher não obedecer a Deus, juízo de Deus virá também sobre a minha vida. Então, queridos, você é e você vive aquilo que você escolhe. Que você possa escolher ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor. E não proceder de forma errônea, ignorantemente e desobedecer a Deus. Porque Deus, ele é justo. E ele espera daqueles que o seguem e que o servem, que eles sejam justos também, para que Deus possa o abençoar. Então que Deus em Cristo Jesus venha converter o teu coração, a tua casa, e que as bênçãos de Deus sejam estendidas sobre a sua vida. O programa Mira fica por aqui, em nome de Jesus. Seja abençoado.